Boa noite, gente. É um prazer estar de volta aqui no nosso segundo live do Zaravi e do Sabiá, nessa celebração aqui de música e culinária, em que a gente está visitando algumas culturas bastante presentes aqui no Brasil. Ontem a gente fez um encontro com comida e música árabe, em torno dos instrumentos aqui do João, de percussão de origem árabe. Hoje a gente vai fazer música e a culinária de influência caiçara, e amanhã teremos a caipira. E aqui é um grande prazer estar com meus colegas aqui, o João Carlos Dalgalahara, o Tiago Rossi, eu sou o Wesley Rodrigues e o Luiz Simões ali pelo Sabiá. Eu não consigo resistir o Dalgalahara, João. É o João Carlos Dalgalarronda, o mais famoso Dalga, né? Conhecido como Dalga. A gente está aqui na companhia Tugudum, Espaço Tugudum. E esse evento nosso aqui é patrocinado, ele só é possível por conta da Secretaria de Estado da Cultura. A gente foi contemplado num dos editais do PROAC, né, do ano passado, e aqui estamos na nossa terceira tentativa e finalmente estamos conseguindo, apesar do atraso hoje, já teve queda de transformador e tudo mais, né. Deu um show a CPFL hoje, hein? Hã? A CPFL deu um show aqui. Show não sei do que, né? Eram uns 3, 4 caminhões procurando onde que era. Eu só via caminhão passando para lá e para cá, né? Ficamos sem luz, atrasamos meia hora lá. Mas resolveu, né? E é desafio lá fora, é desafio aqui dentro. A gente tem que cobrir numa hora e pouco, assim, uma coisa muito imensa aí de influências e de uma riqueza, né? Que é a cultura caiçara no Brasil. E a gente vai tentar intercalar com falas e com tudo mais, procurar passar aí o máximo possível de informações, né? E de dados interessantes, e bem como música e culinária, né? E aí o caiçara, né, para quem não sabe, é a população que por muito tempo ocupava e ocupa ainda, né, o nosso litoral, que ficou ali aprisionado entre o mar e a serra, e se estendia desde o Rio de Janeiro até Santa Catarina, né? E isso foi muito intenso, uma população que viveu relativamente isolada, né, nessa faixa, e viveu por muito tempo da agricultura itinerante, de extrativismo vegetal, de pesca artesanal, né, pequena, e artesanato, por exemplo, né. Isso mudou muito com o passar do tempo, e por volta da década de 50, esse pessoal teve o primeiro desafio aí de desenvolvimento imobiliário aí na nossa costa, no nosso litoral sudeste, né. E aí a gente, provavelmente é de conhecimento de quase todos, o problema que isso trouxe, né, para o pessoal que habitava na região. Além disso, um pouco mais tarde, a gente começou a ter a questão de preservação daquelas áreas, né? E se a gente parar para ver aqui, o nosso litoral sul de São Paulo e o norte do Paraná é riquíssimo, né? É um paraíso ainda de preservação e tudo mais. O porém é que esse pessoal que vivia lá de total harmonia com essa região começou a ter problemas seríssimos e por proibição de tudo, né? Desde a exploração da mata, e era uma coisa super equilibrada. Então tudo isso tem afugentado essa população das suas comunidades naturais, eles ocupavam as partes mais de alagadas, né, dos manguezais, e aos poucos foram migrando para as cidades que tem, que vai desde Paraty, Ubatuba, São Sebastião, Canané, Iguape, Paranaguá, né? Mas ainda tem comunidades que vivem nessa região e mantêm muito da tradição, né? E hoje aqui é bastante interessante porque a gente traz, particularmente as rabecas, né? Tem muitas delas que são de lá, dessa região aí que a gente chama o Lagamar, que é a região compreendida ali entre Iguape e Paranaguá, no norte do litoral paranaense. E é muito legal ainda ter toda essa cultura por lá, né? Falando da questão de extrativismo, né? Aí já linka de cara com os materiais que são utilizados nas rabecas, porque não só como as rabecas, mas assim, todo o instrumental que eles utilizam lá são feitos de cacheta. No caso, são a rabeca, tem a viola branca, que eles chamam, e o adufo, que é um pandeiro, os tamancos, né? E aí os tamancos já apontam para uma outra coisa, que eles têm uma tradição muito forte lá, que é o fandango, né? Que é uma série de danças todas juntas, que reúne vários estilos diferentes, ou marcas, ou modas, como eles chamam, e utilizam-se disso, né? E aí o pessoal que normalmente trabalha lá, você vê fazendo os instrumentos, fazendo gamelas, fazendo utensílios de cozinha.
e pilões, né, e barcos, né, mas o Luiz aposto que vai falar bastante disso aí depois, né, Luiz? E vai poder criar uma conexão ainda mais forte, né, da vegetação, né. Eu, no próximo bloquinho, vou falar um pouco do fandango e aos poucos nós vamos seguindo. E aí, Luiz, está contigo a bola. Opa. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer o convite, né, da gente estar aqui. A gente fica muito realizado de estar expandindo um pouco do que a gente pesquisou ao longo desses anos e um pouco do que a gente faz e se propõe a fazer. E, então, obrigado ao Zaravi. E aí, já pegando o gancho do Esdras, hoje eu acho que o desafio é tentar, né, do nosso imaginário, ou quem já teve a oportunidade de viajar para lá, ressignificar, reinterpretar aquela paisagem que é o maior contínuo ainda, né, de fragmento florestal de Mata Atlântica que resta. Então isso é muito significativo, porque toda a Mata Atlântica já foi devastada, né? E se tem um contínuo ainda grande, com condições de se manter, é fundamental olhar para aquele lugar. E tem todas as questões da pressão imobiliária, do turismo, que tipo de turismo vai ser realizado e tudo mais. A gente vai trazer alguns elementos que compõem esse ser caiçara, mas não tem como fugir do mundo que ele vive. Então, se ele vive entre a serra, né, a serra da Mata Atlântica e o mar, aquela vegetação, aquela dinâmica ambiental, ele vai interagir com ela e vai se moldar, e vai moldar aquela paisagem, aquela realidade ao fenômeno cultural. E nisso a gente tem as músicas, festividades, os encontros, os mutirões e por aí vai. A gente vai trazer alguns elementos, tanto da exploração da mata, na composição do prato que a gente vai trabalhar, os elementos do pescado, do mar e os elementos da roça, que é essa modificação, essa agricultura itinerante, qual tipo de roça eles conseguiam e conseguem fazer ali. E eu tive a sorte, isso chega a ser uma coincidência, uma feliz coincidência, de ter morado em Cananéia durante um ano, assim que eu me formei. Eu me formei biólogo e fui para lá e fiquei encantado já com essa questão cultural das comunidades. É claro que ao longo da vida a gente acumula outros olhares e depois olha para trás e fala, poxa, eu podia ter aproveitado tanto mais aquela experiência, mas ainda assim foi riquíssima. E chegou no cúmulo, só para comentar com vocês, tinha um restaurantezinho de um casal de pescadores que servia porção e almoço. E ela chegou, Esdras, a ser proibida de plantar mandioca. Você acredita? Para servir, porque a mandioca não era dali. Então, tem essa dicotomia, e isso a gente ainda precisa avançar bastante nessa questão de interpretação, né, do que pode ou não pode, como fazer, é super polêmico, mas eu acho que se ela plantava, é um direito, né, direito consuetudinário, eu devo estar errado essa palavra, mas é coisa assim, se as pessoas da família dela faziam, ela pode continuar fazendo aquilo, mas aí dá um BO legal. Mas então hoje a gente vai trazer um pouco desses elementos, compor o prato, conversar sobre como o caiçara se realiza através da comida. Então se a gente olha para uma comida caiçara, a gente vai enxergar o ambiente que ele está. Se tem um peixe frito com uma farinha de mandioca, você enxerga o peixe, obviamente, né, do mar, a farinha da roça e aquela banana, que também compõe muito do prato do caiçara. Mas vai ser marcante em termos gerais, então, os pescados diversos, peixes, mariscos, crustáceos, ou alguns elementos de roça, arroz, feijão, a Vale do Ribeira foi uma região que produziu muito arroz, e os elementos da mata, que vai ser do extrativismo, seja da caça ou dos próprios palmitos, né, que tinha esse costume muito de comer, mas aí entra em outros pormenores que a gente vai conversar do Jussara um pouquinho mais tarde, mas vamos nessa. Pois é. E aí a gente voltando aqui para as rabecas e a música da região, né? A região é muito rica em termos por conta de toda essa tradição do fandango, né? A quantidade de estilos diferentes, né?
E aí o fandango é uma coisa que tem um certo consenso em torno de que isso veio lá por volta de 1750 com açorianos, né? Tem algumas vertentes aí de interpretação, mas de qualquer forma tem essa influência toda, né? E uma coisa que se destaca muito assim, chega a ser um polo, né, de construção de instrumentos rústicos, né, como esses aqui, ligados a uma tradição, né? A gente vê muito disso no Nordeste também, mas assim, particularmente conhecendo um pouco de rabecas, assim, tem uma parcela muito forte, né? E os instrumentos são bastante rústicos e feitos de construção que lembra construção medieval ainda. Os instrumentos são cortados, por exemplo, nesse formato, mas numa prancha maciça, né? E posteriormente é que eles vão escavar o interior e depois colar um tampo em cima, totalmente diferente do violino, por exemplo, né? Varia muito em número de cordas, em afinações também, né? Acho que cada micro-região ali tem o seu próprio estilo, isso caminha muito junto com a afinação da viola, né? Isso eu posso falar que assim, no Brasil todo, isso é uma tônica por conta de serem parceiros, né? Em vários das músicas da cultura popular, a viola e a rabeca são parceiras, então as afinações dos dois sempre se casam, né? O número de cordas, você pode ter de 4 a 3 cordas, e aí afinadas como um violino, em quintas, afinado em quinta e quarta, varia muito, né? E é interessante porque, se a gente for para pensar no estilo musical, por exemplo, aquela primeira música que eu toquei, um solo de rabeca do Pica-Pau, né? Um rabequeiro ali de Cananéia, e que vai como... O primeiro é aquele solo, né? Do Pica-Pau, lá de Cananéia. Só que a segunda parte, quando eu faço o intervalo, ele muda para uma canção inglesa do início dos 1800 aí, né? Então esse estilo, né, é uma coisa que vai lá para trás na história da música, particularmente na história do violino, né, vamos dizer assim, né? E é bem comum as pessoas acharem que a rabeca é um violino popular, né, mal acabado, feito aí artesanalmente. E na verdade, na história, o violino vem da rabeca, né? Na Península Ibérica a gente tinha bem lá para trás, antes do violino aparecer, um instrumento chamado rebeque, que vem de influência árabe, né? Tem uma linhagem longa aí de instrumentos. E a rebeque é um dos instrumentos que dá origem ao violino, que fundindo a outros dois instrumentos, dá origem ao violino, né? Então, é muito interessante notar, porque essa rabeca lá de antigamente, eram instrumentos de dança, de rua, de festa, né? E o violino, quando ele apareceu por volta dos 1500 e pouco, ele também acabou tendo a função emprestada desses instrumentos que lhe deram origem, né? E por muito tempo era um instrumento completamente pária, né? Não era aceito na nobreza e tudo mais. As violas da gama, com as famílias, que eram os instrumentos nobres, né? Então a gente tem essa origem toda aqui, por exemplo, essas danças, isso era de violino. E essa versão aqui que eu estava brincando com ela aqui é uma versão das Appalachian Mountains lá nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, na tradição do Old Fiddle, né? Então você vê como é tudo mais ou menos ligado, né? Não tem relação assim prática nenhuma, mas pelo menos na história isso tudo se confunde e está assim na tradição de instrumentos de arco, de cordas, né? De cordas friccionadas, né? E por aí vai, né? Eu vou fazer também daquela região um duo com o Tiago aqui, que é uma tradicional de lá, né? Essa primeira é um dandão, essa aqui é uma chamarrita, que é uma das modas lá do
fandango. Essa já é mais dançada, né? No fandango eles têm muito as bailadas, né? Que são músicas cantadas, instrumentais utilizadas para bailar, né? Em pares, sempre. E as batidas, né? O sapateado, né? Que é o tablado, lembra a nossa catira, né? Tradição. Agora é o longo, né? Perdão, perdão. Dá uma afinadinha. Bom. Mi. Mi. Legal que o violeiro que tem essa fama, né, de sempre tocar com a viola desafinada, quando a gente junta num grupo que tem ó, mais rabecas do que viola, o violeiro fica até tranquilo. Mas com certeza a secura não tem jeito, né? Não tem jeito. Oi? Falar mais alto. Dance, dance, minha gente, aproveite enquanto eu quero, papagaio louro que veio da beira-mar. As cordas são de arame, meus dedos não são de ferro, papagaio louro que veio da beira-mar. Esse é o papagaio louro. É também uma tradicional da região. E toda da região do Lagamar ali, né? Utilizadas no fandango, né? Bom, vamos lá, Luiz. Está contigo de novo. Obrigado, Edson. Então, hoje a gente vai fazer uma releitura, vamos brincar um pouco. A gente vai fazer uma
mandioca rosti com recheio de camarão e palmito. Então a gente tenta trazer esses 3 elementos que compõem ali a vida do caiçara para o prato. A mandioca representando a roça, o roçado, o camarão representando os pescados e o palmito representando as matas. A gente está usando um palmito pupunha, mas tradicionalmente, né, eles consumiam do palmito jussara, só que foi uma espécie predada, né, muito intensamente, protegida por lei, então não pode mais nem consumir, nem pegar na natureza. Mas é uma questão para a gente pensar também, né, de repente uma recuperação da população de jussaras, se não é possível um manejo adequado, voltar a consumir, porque gastronomicamente é um palmito, dizem que delicioso. Eu não tive a sorte de provar. E aí dentro desse universo a gente tem uma infinidade de possibilidades, né, dessa tríade que eu tentei montar, de pensar a alimentação ali daqueles caiçaras e aí também pensar a nossa alimentação. Porque quando a gente pega e se alimenta e come coisas que são, digamos, né, do entorno ou possuem elementos próximos, são culturalmente ali plantados e criados, isso tende a tanto uma alimentação mais saudável quanto um ambiente um pouquinho melhor do que a gente está vivendo hoje em dia, dessas monoculturas. Então também a gente defende, né, a nossa biodiversidade, a gente tem uma riqueza maravilhosa de alimentos e pouco consumimos ele no dia a dia. E aí entra uma série de questões de tempo, de cozinhar, quem que cozinha. Então, se a gente pensar enquanto um manifesto, né, o que a gente procura puxar, ele se desdobra em vários outros elementos que não dá para a gente aprofundar e discutir hoje, mas também é um manifesto sobre cozinhar. Acho que cozinhar, escolher os ingredientes, conhecer produtores, incentivar pequenos agricultores, começa a tomar uma nova cara que eu acho que tende a ser um pouco mais justo, um futuro um pouco mais seguro até eu diria, porque defendendo aqui a biodiversidade, uma perspectiva de biólogo, tem um termo que é a resiliência, né? A capacidade de você responder às mudanças que podem vir a acontecer. No sistema ecológico, quanto mais biodiverso, mais resiliente é um sistema. E eu acredito que a nossa alimentação vá nesse sentido também. Quanto mais diversa for nossa alimentação, mais resiliente nós vamos conseguir ser, e desdobra para a saúde, para o ambiente e tudo mais. Então vamos botar a mão na massa, mas aí tem uma série de coisas, de curiosidades, até quem quiser interagir no chat pode mandar, a gente tenta responder e tirar algumas curiosidades. Mas tem uma série de elementos dessa culinária caiçara que eu vou tentar resgatando aos poucos, mas provavelmente eu me esqueça de algumas. Uma muito importante, para quem tiver oportunidade assim que, né, a pandemia, a gente superar essa, é a festa da tainha. A gente está agora na época da despesca da tainha. E tem a festa na Ilha do Cardoso da tainha, que muito provavelmente o pessoal vai ter a oportunidade de ouvir o pessoal tocando um fandango, vai poder se deslumbrar lá com aquela paisagem. É um roteiro que vale a pena, é aqui em São Paulo, é bem perto e é uma delícia. E aí só para aprofundar um pouco na tainha, lá eles têm um método de pesca artesanal, que é o cerco fixo, que eles formam barreiras ao longo da margem do canal do estuário. Eu não vou conseguir desenhar, mas são barreiras perpendiculares à margem e como se fosse uma barreira semicircular meia-lua, onde tem uma entrada para o peixe e assim ele não consegue sair. É uma armadilha que também vem lá dos Açores, mas eles adaptaram aqui pro Lagamar ali. Então nesse cerco fixo, a tainha entra no canal e ela vem beirando a margem e ela encontra essa barreira,
acaba entrando ali no cerco fixo e o trabalho dos pescadores é somente despescar o peixe. Então eles passam a rede dentro, pegam os peixes de interesse e os demais eles devolvem. Então esse método de pesca, ele difere muito de uma pesca que passa a rede e um arrasto, né, de camarão ou uma rede quilometrosa no oceano, que mata uma série de outros animais que não têm interesse, como tartarugas, golfinhos, botos, arraias, peixes menores de não interesse comercial. Nesse tipo de pesca ele consegue selecionar os peixes. E qual material que ele usa? O material que tem na restinga. Então ele vai usar as taquaras, os bambuzinhos que crescem na restinga. Tem uma outra madeira que serve de guia, eu não lembro da espécie que eles usavam. Mas eles montam isso com elementos da própria natureza e a cultura se expressa dessa maneira, né? Da interação do ser humano ali com o ambiente e inventivo. E ainda tem mais um elemento que aí vem o grande charme, que quem realiza, na verdade, a pesca para eles são os botos. Lá tem uma população de boto cinza considerável, que você consegue ver assim. A gente brincava até que lá boto era cachorro. A gente mal... Nos primeiros dias você fica deslumbrado, depois você passa a ignorar. Fala, ó, um boto, olha, um pulou, olha que belo, né? Mas lá para quem quer ver, nunca viu, é um excelente lugar. E por que eles pescam? Porque os botos viram essas barreiras artificiais e eles usam para cercar os cardumes. Então eles se beneficiam na pesca e beneficiam o pescador, porque eles colocam um peixe para dentro. Então tem uma interação que ela se desdobra em outros níveis, que chega nessa interação do pescador com o boto. Então o pescador tem interesse que as populações de boto continuem lá. Então vocês veem que tem sutilezas, né, na cultura, no modo de fazer, que se desdobram em vários outros aspectos. Mas vamos começar, que muito papo e pouca ação não sai o prato. Então a gente vai fazer, como eu comentei, uma adaptação. A mandioca ela vai ser ralada crua, e aí depois eu mostro para vocês como fazer, mas a gente rala ela crua. Eu vou usar o ralo fino, porque assim ela fica menorzinha as tramas e junta mais. A gente faz como se fosse um beiju, vira dos dois lados. A diferença da batata rosti é essa. A batata rosti você rala e monta a camada de batata, o recheio e a outra camada de batata e só dá um giro. Para fazer a mandioca rosti, a gente precisa dar um giro nas duas partes da mandioca. Então a gente faz os discos separados e depois recheia, mas a gente vai ver. E o recheio de camarão com o palmito e o tomate para dar uma cor. Então a gente vai começar refogando o camarão. Peguei um camarão cinza. Eu prefiro os miudinhos porque eu acho mais saboroso, mas esse tá um tamanho bom. Camarão cinza, vamos refogar ele no azeite e aí depois que ele tiver douradinho, a gente põe o palmito para não desmanchar, para desmanchar um pouquinho, mas ainda manter alguma textura, e finaliza com tomate, que ele vai soltar muita água e a gente acerta o ponto. Enquanto o recheio vai ficando pronto, a gente rala a mandioca. Ah, e tem mais causa. Pera aí. Mas lá, quando vocês forem na festa da tainha, não toma muita cataia. Eu vou explicar. Porque senão vocês vão na beira do mar e do canal, vai lá conversar, né? E de repente bate um peixinho, ou passa um barco, e aí você começa a ver luz na água. Tudo brilhando. Aí você não sabe o que está acontecendo, o que botaram na bebida. Mas lá, na verdade, são noctilucas, que é um zooplâncton bioluminescente. Ele brilha quando bate nele. Então eles ficam todos excitados e soltam luz. O povo de lá chama de ardentia. Mas, gente, já faz mais de 10 anos que eu morei lá. Se não for ardentia, vocês me perdoam. Mas eu acho que é. Mas é a noctiluca. Ela brilha assim. Então, se tiver por lá, vai na beira do mar, chuta a água, faz tudo brilhar. É lindo.
e não deixa de provar a cataia. Aí a cataia é essa folha aqui. Ela já está curtida aqui, né? Ela não é dessa forma, mas o formato dela é essa. Ela é uma planta da restinga, meio coriácea assim, né? Um pouco cerosa, que o pessoal põe em infusão com a cachaça, inicialmente para fazer remédio, né? Óbvio. As tinturas, as clássicas tinturas. O seu Zé Pedro Cubas, um grande abraço para a família, para a dona Lina. Ele era a Novalgina dele, ele explicava para mim que na verdade o pessoal lá toma cataia para dor de cabeça. Não sei se é do dia anterior ou é para evitar. Mas eles curtem então a cachaça na folha da cataia e forma o whisky caiçara. Não tem como não provar. E é whisky mesmo, gente, é chique. Olha a cor. O tio vai dirigir. Isso aqui, depois de 3 copos, eu acredito que ele tem efeito alucinógeno, algum. Eu não sei qual. É, mas tem que tomar 3. Se você tomar 2, você só fica mais ou menos. Acho que vamos curtir um som agora. Aí a gente vai tocando aqui, a panelinha de barro demora um pouco, mas já que a gente rala uma mandioca. Essa peça é das Flores, do José Eduardo Gramani. A melodia do José Eduardo Gramani. E aqui tem uma coisa muito interessante. O Zé Gramani foi, né, um grande amigo nosso, um mestre mesmo, né? Um mestre dentro da cultura erudita, né? Que a gente tem os mestres na cultura popular, e o Zé era um mestre para a gente aqui, uma referência muito grande em muitas coisas, né? Na questão de instrumentos, na questão de ensino da música, de experimentação, de soltura, de espontaneidade. E o Gramani, na década de 90, ele se apaixonou por rabecas, né?
uma rabeca inclusive lá de Iguape, presença da Ana Maria Kiefer para ele, e ele começou a pesquisar rabecas, né? Começou a tocar inicialmente, né? Experimentando, era um cara muito curioso, e numa dessa o pessoal começou a curtir, ouvi-lo tocar, e ele começou a ganhar um monte de rabecas de presente, começou a ir atrás, e ele, com patrocínio da FAPESP, na década de 90, ele conseguiu fazer uma pesquisa muito interessante de construtores de rabeca, desde o seu Nelson da Rabeca até outros aqui do nosso litoral sul, né? E nessas rabecas nessa pesquisa é muito interessante ver, porque a pesquisa tem um caráter né, de procurar identificar maneiras de construção, características, o contexto social em que viviam esses construtores. Muitos eram da família Pereira, né, que é uma família muito produtiva lá no fandango e na construção de instrumentos, espalhada em todo o litoral sul, Zé Pereira, Júlio Pereira, e Mestre Romão, e Arão Barbosa, vários nomes importantes lá. Mas é muito peculiar que o Gramani, ele tinha uma maneira de ser nacionalista, né? A moda dele. Ele compunha música totalmente abstrata, e por essa vocês podem ver, né, que a música tem um certo balanço, mas ela é toda rebuscada, tem uma sutileza muito grande, lembra muito música de câmara. E ele explorava os instrumentos mais do que propriamente a música local. Então ele escrevia música abstrata aproveitando dos instrumentos, e talvez aqui tem um paralelismo grande aí com a culinária, né, do Luiz, porque assim, isso acaba sendo como se fossem temperos para fazer música, né? Tem uma coisa de timbre, vocês estão ouvindo as rabecas sendo tocadas aí, estão vendo que tem timbres muito distintos entre uma e outra, né? Umas são super brilhantes, outras fanhosas, ardidas, né? E talvez isso, inclusive, tenha levado muitos pesquisadores das antigas no Brasil a classificar a rabeca como um violino de origem popular, roufenho, né? De fatura duvidosa, mas assim, os instrumentos em si têm uma voz, né? Eu acho que a coisa de colonização, esses instrumentos estão aqui desde o começo, muito antes do violino chegar, por exemplo, e engraçado que o violino depois passa a ser o padrão para as coisas, né? Na verdade, no movimento de decolonização, a gente, na verdade, traz, e isso é um movimento de decolonização que o Gramani faz, de trazer as rabecas para dentro de uma música de concerto, né? Super elaborada, e aqui a gente vê que cada instrumento se presta a uma coisa distinta. Dificilmente você consegue fazer todas essas músicas com uma rabeca só. Primeiro que você tem várias afinações distintas, e as cordas são quase que experimentais, não tem corda para rabeca, né? Aqui, por exemplo, a gente utiliza desde corda de viola caipira, bandolim, cavaquinho, violino, viola de arco, e a gente vai experimentando, garimpando o som dos instrumentos, e eles acabam chegando na sua personalidade própria e rendendo o melhor que eles podem em termos de acústica, né? E é interessante, tenho que dizer também, tem bastante coisa escrita sobre essa cultura caiçara, sobre música. A gente tem aqui os Assetes escrevendo já há muito tempo, desde a década de 50, falando disso, mas assim, eu gosto de chamar a atenção porque o Gramani é um divisor de águas aqui na questão musical, né? Escreveu peças maravilhosas para rabecas, ele tem um CD que você só encontra no YouTube, ele não existe mais prensado à venda, mas vocês podem procurar, que se chama Mexericos da Rabeca. Tem ele na integral no YouTube, e vale a pena conferir porque é lindíssimo, é com cravo, rabecas e alguns outros instrumentos ocasionalmente enxertados, inclusive voz, né? A filha do Gramani, a Daniela Gramani, também morou em Curitiba, fez a dissertação dela de mestrado em cima de rabecas nessa região do Lagamar. É um trabalho disponível na internet também, Daniela Gramani, vocês procuraram lá, dissertação, vai ter o trabalho dela. E vale a pena conferir porque dá uma passeada boa por fandango, e pelos rabequeiros, construtores, os tocadores. E aí tem um livro que é maravilhoso que chama o Museu Vivo do Fandango, que é um projeto aí Petrobras, e eu também me esqueço do ano de edição dele, mas acompanha de um CD duplo e é simplesmente maravilhoso em termos de fotografia, de texto e tudo mais, né? Mas é isso aí, o Gramani é um grande divisor para a gente
de águas nesse sentido, né, de trazer, e assim, eu tenho que falar disso porque, eu que diria, né, Dalga, tem rabequeiro, tem rabequista e tem violinista metido a tocar rabeca, né? Eu acho que tomar na terceira opção, porque o pessoal fala, você é rabequeiro, você é rabequista, eu sei, porque, na verdade eu utilizo uma técnica para tocar que é muito de violino, né? E os arcos, inclusive de violino, tem toda uma questão de uma busca técnica de sonoridade que, assim, tem muito a ver com a minha formação de violinista, né? Uma coisa interessante falar do Gramani, né, é falar sobre essa questão de ele realizar, de ele fazer esse trabalho, né, de rabecas, que eu participei do grupo Anima por um longo tempo, um longo período, né, mas é falar de que ele compunha para cada rabeca. A rabeca vinha, caía na mão dele, ou ele recebia de presente, ou ele achava em algum lugar, né, essa rabeca, e aí de repente ele começava a tocar e começava a compor música. Então, não sei quantas rabecas tem, né? O Zé tinha um monte delas, e tinha uma composição, às vezes, para cada rabeca, né? Era uma coisa incrível. Tem essa coisa dele ele entrava dentro dessa ideia da rabeca, da sonoridade, e improvisando, e brincando com ela, e ouvindo um pouco do que, né, tinha E no é interessante você falando isso, por exemplo, essa questão de buscar uma voz para rabecas, né? Tem muita peça do Gramani para essas rabecas dessa região, que elas têm uma coisa assim meio ancestral no som, né? Então acho que ele identifica isso como uma questão bem lá para trás, né, de sonoridade. Você vai pegar outras rabecas, por exemplo, as do Nordeste, coisa assim, ele explora de uma maneira assim super festiva, né, com ritmos mais chacoalhados, né? Essa coisa com as rabecas é meio parecido com a ideia dos tambores também, né, das percussões, né, dessa ideia de você ir lá e buscar uma sonoridade para aquele instrumento, né, com a técnica que você já tem, né, do violino, que vem do violino, ajuda isso daí, e você vai descobrindo mundos que é completamente, né, um outro universo. Para a gente, assim, é um playground, né? Para violinista, que você tem aquela formação super estrita, né? E outros, os violinos são muito próximos uns dos outros, né? Você vai ter instrumentos melhores ou piores, assim, mas é um instrumento padronizado. E a rabeca, como vocês estão vendo aqui, não tem padronização nenhuma, né? É um instrumento que número de cordas, material, formato, tudo, né? Vocês veem essas outras duas rabecas aqui, talvez aproveitar e já falar delas. São rabecas de bambu, daqui de Campinas, do Fernando Vanini, né? Que é um grande construtor de instrumentos. E o Fernando tem alimentado a gente por anos aí com instrumentos maravilhosos. E essa série de bambu deles é simplesmente incrível. Vocês vão poder ouvir o som nas últimas músicas que a gente tocar, né? Essa é do Zé Pereira, lá do Ariri, do Cananéia, né? E essa é uma rabeca de Ferreiros, em Pernambuco, né? Essa lembra muito um violino, né? Se vocês olharem, ela tem as laterais como um violino, né? Assim, se você colocar um violino do lado, você vai ver que é muito diferente, porque assim, começa pelas proporções, né? É um instrumento assim muito alongado, né? E o braço é pequeno para o tamanho do corpo e por aí vai. Mas assim, é aquela coisa intuitiva, por isso que esses construtores de rabeca, assim, nenhum instrumento é igual ao outro, né? Cada um sai com uma voz e uma tocada. Esse instrumento é muito legal também, é um instrumento do Alagoas, de Marechal Deodoro, do seu Nelson da Rabeca, né? Esse também é construído numa técnica assim, meio medieval de construção, porque ele é cortado bruto, né, maciço, essa peça, e depois ele serra ao meio o instrumento para depois escavar e colar de volta, né? Nos idos 90 e pouco ele usava cola de orquídea, que ele extraía, e aí tem essa questão assim, dessa relação com a natureza, né? E assim, as rabecas dele, cada hora chega, Luiz, cada hora chega uma rabeca dele nas mãos, assim, completamente diferente. Ele fala assim, mas o que é isso, Nelson? Ah, acabou a madeira da outra, acho que ele cortava as árvores que tinha no quintal, ia passando, então assim, explorando sonoridade, assim, é muito interessante, acaba imprimindo uma personalidade, assim, muito legal para os instrumentos, né? Não tem... que dá esse tempero, né, de timbre, né, para fazer essa comida aqui. É um monte de rabeca e não tem nenhuma dele, assim. É tudo do seu Nelson, é do Pereira, do Dele minha? É, não tem nenhuma isso, rabeca. O cara levou um monte de rabeca para ele, ficou um monte de rabeca. E tem outras rabecas aqui que são da coleção do Gramani, que eu não sei a origem, mas assim, são lá da região do Lagamar, né? Você vê que elas têm uma marca meio registrada de formato, são de cacheta, né? Então,
A cacheta é uma madeira assim, super presente lá. Então, batendo o olho nela, você já sabe que tem a ver com aquela região, né? A gente vai tocar das flores, também do Zé Gramani. Tivemos bons parceiros no começo. Live é assim, né? Né? Ao vivo. Ao vivo, bom Ao vivo parceiro. a gente tem cachorros na vizinhança, entregador de pizza que passou aqui atrás, agora tem uma buzinadinha. Corda saindo. Uma corda das rabecas, agora tá muito seco o tempo, né? Essa coisa de ter... É tudo de madeira. As rabecas têm as cravelhas de madeira também. Então, às vezes, seca muito tempo, ela... Não, e a questão solta, da né? rusticidade também, que os encaixes são todos assim, mais ou menos, né? Daquele jeito, O né? violino é tudo feito em torno, né? Por aí você imagina, isso aqui é feito no No canivete. canivete, né? E aí nós vamos fazer só mais uma musiquinha. Luiz, você quer fazer uma... Rapidinho? Então vai lá. Você tem um timing aí que não espera, né? Então, só aproveitando aqui para não passar. Vamos continuar aqui. O camarão já deu uma boa douradinha, já está sequinho, secou a água. Eu vou pôr o palmito e o tomate. E como a panela de barro fica quente bastante tempo, eu vou começar o processo da mandioca. Mas a mandioca eu já ralei no ralo fino. Deve ter quase 1 quilo.
panela capixaba, ganhou de presente. Gabriel da Gabriel. Cozinhar no barro é outra coisa, gente. Também acho que entra como mais um elemento cultural da cozinha. As colheres que o Wesley comentou, mas as panelas de barro também, né? A gente tem esse artefato, né? A gente pode considerar um artefato culinário que dá outro sabor para a comida, porque o tempo é outro, o cozimento é outro, é fantástico, mas requer tempo. E o tempo na sociedade parece que a gente não resolve ainda. Mas vai resolver. Vou montar um disco. Aí eu posso devolver os meus amigos. Aí o disco não pode nem ser muito grosso, nem muito fino. Muito provavelmente R nos primeiros, mas aí você vai fazendo até pegar a manha, né? Como se fosse um beijuzão, uma tapioca grosseira. Também ela precisa ter uma espessura suficiente para segurar o recheio. Pode ser muito grosso, senão vai ficar cru. Só complicando. Aí vocês vão no feeling. Porque cozinha tem que ter feeling. Não adianta só ter receita e não suar um pouquinho, não ter um pouquinho de experiência que aprende com a mãe, com a avó, pai, agora. Olha, o que eu acho que eu imagino é que ela não mostre mais os buraquinhos da trama. Eu acho que é um bom sinal. Aí prepara esse lado, vira com a ajuda do prato. Depois eu posso mostrar um giro. E faz os dois discos e a gente vê como é que fica. Vou devolver para os meus amigos. E aí, uma curiosidade para matar o tempo: por que mandioca e não milho, né? Se a gente pensar numa ocupação geral do Brasil e das populações, né, qual que era a base da subsistência, o milho aparece junto com o feijão e a mandioca no primeiro momento, né, de colonização. Depois o arroz entra na parada e a mandioca desaparece um pouco. Mas o milho é muito marcante. Amanhã a gente vai ver no caipira que para sertão adentro é só milho. Mas o milho não vai tão bem no litoral. Então é uma questão mesmo, vocês veem, do território, do lugar, muito úmido. Não quer dizer que não nasça milho lá e que não haja milho lá. Só que ele não é tão interessante cultivar milho a ponto de ser a base da alimentação da cultura. Então vai ser a mandioca. E aí o que vai estar na expressão? Na farinha. A farinha que vai na farofa para rechear a tainha. Na farinha que vai no pirão. No peixe frito com farinha, né? Então, a mandioca ela é como nerval na estrutura. Ela é a base da estrutura caiçara e também da indígena e tudo mais, mas acho que vale a pena esse adendo. Por que não o milho e sim a mandioca? Vamos lá. Beleza? Então, continuando aqui. Oi? Tem uma pergunta. Este lugar aqui é o Espaço Cultural Tugudum. Fica no bairro de Santa Genebra, em Campinas. E esse espaço é tocado pelo nosso querido amigo João Carlos Dal Galarrondo, pela Valéria Franco, pelo Rodrigo e pelo Henrique. A família toda trabalhando aqui. Tem teatro, tem dança, tem música, tem muita coisa. Inclusive, vocês podem ver que esse quintal é fantástico, né? Tá, aluga, João? Aluga? Ah, rola, sim. E aí já pode comprar o time completo. Que isso aqui está um verdadeiro mutirão no estilo de fandango, né, cara? Porque a gente trabalha, no final tem festa, tem rango, né? Isso é muito interessante lá. Aqui está com cara de mutirão, porque a gente tem o pessoal da TV Faster aqui
de Cerquilho fazendo esse trabalho incrível com a gente aqui, né? Tem o Ricardo, lá do Estúdio 5, para fazer o som para a gente. Tem o Coré aqui, fantástico Coré, fazendo a iluminação, o Rodrigo, todo mundo aí. Então, é isso aí, gente. Eu queria só falar uma coisa, que nós vamos fazer uma peça de um compositor brasileiro chamado César de Guerra Peixe. E é muito interessante no Guerra Peixe, porque aí é o nacionalismo que a gente conhece, né? E ele pega o material lá da cultura popular e traz isso para a música erudita, né? Então, essa peça, por exemplo, escreveu para violino, né? Mas a peça chama de viola e rabeca, né? Porque ela está baseada em material colhido das rabecas do Nordeste, né? Então, a gente vai... Estou fazendo esse caminho, saindo lá do começo, mostrando os instrumentos, falando da música deles, passando por Zé Gramani, né, essa virada toda, porque na verdade é para chegar na gente, a última sessão a gente vai fazer a música que a gente faz. E é uma música que passa por isso tudo, né, bem a cara de hoje, em que tudo se soma, tudo se funde, né, e a gente junta aqui as nossas experiências todas, né, o violinista profissional, o João Carlos também estudou, Dalga, desculpa, né, João Carlos, parece outra pessoa quando eu falo, cara. O Dalga, né? O Dalga, percussionista, estudou no Conservatório de Paris. O Tiago Rossi foi a primeira turma de viola caipira formada na Universidade Brasileira. É ou não é? Da Via Láctea. Da Via Láctea. Da Via Láctea. Primeira turma de viola da estratosfera. Fez lá na USP de Ribeirão Preto, um curso pioneiro em viola caipira. E o professor, mestre, era o Ivan Vilela, do qual a gente faz a próxima música depois dessa aqui, né? Então vamos fazer aqui de viola e rabeca, do César Peixe. César de Guerra Peixe. Então, já estou começando a sentir um cheirinho, você não está, Thiago? Tá um cheirinho assim, respira Cheirinho tá fundo. bom. Apesar do ar estar seco Cheirinho tá assim, bom. mas a gente está sentindo o cheirinho que está vindo lá.
um camarão. Que mais? Cheirinho de mandioca. Mandioca. Tá bom esse cheiro, viu? Vamos Pois saudar vocês a vão mandioca. sentir a delícia dos músicos se alimentando ao final da live, né? Que é uma maravilha isso, é o melhor momento, a que a gente espera tanto, né? Mas eu espero que vocês estejam, na verdade, gostando da nossa live, porque Tá aí uma a grande gente diferença, não né? é De um uma live, profissional. uma coisa online para o ao vivo é sentir o cheiro, né? Eu acho que é uma das poucas coisas que não se inventou ainda e acho muito difícil se inventar essa Quando tiver no transmissão de quando chegar no 8G, 7G, 8G, você vai ver. 8G. Lá na Disney já inventaram isso tudo. Mas não da mandioca. Mandioca, né? Cheirinho da mandioca no ar, assim, na Disney não tem. Tem que mandar o Luiz para lá para trabalhar em trilha olfativa, né? Luiz, você quer atacar alguma coisa aí ou fazer mais uma aqui? Manda mais uma, depois eu... Vamos então. Então nós vamos fazer de Ivan Vilela Paisagens.
Tá lindo. A bola, Luiz, é contigo! Chega a entrar lá dentro, né? Música linda e bem profunda. Vamos agora pegar uns macetinhos, só para vocês forem fazer um dia não errar e falar que eu não avisei, come bom. Então um pouquinho de sal, azeite na massa para não ficar muito insossa. E aí vocês vão ver, ela muda um pouquinho de cor, vocês vão ver que ela formou já, né? Já agregou, já juntou, deu tudo. Ela começa a cozinhar, então ela deixa de ser tão branca assim, fica um pouquinho amareladinha e já deve estar próximo do ponto. Aí, ela como é uma massa muito pesada, não dá para você girar e nem girar assim. Eu não aconselho, não me atrevo. Então eu geralmente giro no prato, que é para ter certeza de que não vai desmanchar nosso beijuzão. Então eu escorro no prato e viro de ponta. Deixa eu só passar pro lado de cá para ter liberdade para fazer isso, sem cometer nenhuma queimadura, que as mãos são primordiais. E quando tem a câmera dá mais nervoso. E o problema é tirar o prato. Mas a gente não tem pressa. Se tem uma coisa que eu estou aprendendo
meu filho, um beijo para ele. É que eu preciso ser menos ansioso, então eu não preciso ter pressa para fazer as coisas. E aproveitar o beijo dele, mandar um beijo pro pessoal que está interagindo, tia Céia, tia Célia, um beijo pra Lu, um beijo pra minha mãe também. Então, ó, virou, aquele passou um pouquinho mais, mas ainda tá bom, dourou. Vamos dourar esse lado, rechear, e aí não precisa mais virar e nem tirar da panela, então do jeito que tá, já pode rechear, esperar alguns minutos para cozinhar a parte de baixo, e depois cobrir, e em seguida servir e degustar. Acho que ainda dá tempo de ouvir mais alguma coisa, né? Podemos. Então, ó, vamos seguir aqui com mais uma música. A gente vai fazer na sequência o Baião da Prima Requinta. Ô, Thiago, isso é coisa de violeiro? Fala da música aí pra gente. Baião da Prima Requinta. Opa! Liguei. Baião da Prima Requinta. Baião da Prima Requinta é uma música de um grande amigo, grande músico e violeiro, construtor de violas e até rabecas, na verdade. Ele faz instrumentos de cabaça, que é o grande mestre violeiro Levi Ramiro. Um abraço, Levi, se estiver nos vendo por aqui. A gente toca um arranjo nosso de uma música dele, que é o baião. O próprio nome já diz que é um baião, é um ritmo tradicionalmente brasileiro. Na live de ontem o Dalga trouxe aí influências, inclusive a aparição dessa célula rítmica do baião, em vários locais do planeta aí, desde a África, né, até desembocar aqui. Então, e prima requinta, na verdade, não é uma prima chamada requinta do que o Levi tem. Primas e requintas são esses dois primeiros pares que a viola tem aqui, as primas e as requintas. E é uma música que ele usa bastante, um duetinho aqui desses dois pares. Então, o Baião da Prima Requinta de Levi Ramiro, arranjo do Zaravi.
Luiz? Então estamos aqui, obrigado pelo pessoal que está interagindo aí. O Júnior está com. O Teófilo Júnior está com água na boca. Um abraço pro Theo. A gente vai fazer uma parecida, Júnior. Mas a gente vai usar outras coisas depois. Agora vai a homenagem à Manuela, que ela ia olhar e ia falar, tá faltando um verdinho. Salsinha, só para dar uma cor. Eu não sou muito da salsinha do verdinho, mas ela é. Então fica a minha homenagem, minha lembrança. E agora vamos cobrir ela, pegar um pouquinho com azeite. Mas então fica mais ou menos isso, gente. Não pode exagerar muito no recheio, que senão não segura, né? Na hora de comer vai ficar meio desajeitado. Vai descer os discos devagarinho. Aí pode caprichar um pouco mais no disco que está embaixo. Eu botei um pouquinho mais de mandioca, como ele recebeu o recheio, para não ter chance de vazar nem nada. Então pode caprichar um pouco mais no de baixo do volume da... Vamos ver como é que vai sair isso aqui agora. Ou a gente vai ter que virar, né? Mas sai. De um jeito ou de outro sai. Só não pode desmanchar. Desmanchou um pouquinho, a gente ajeita. Tá bonito, hein? Então, rapaz, precisa ver se acertou no gosto. Mas só vai coisa boa, não tem como ficar muito ruim, né? E aí dá pra improvisar uma série de outros recheios, temperar a massa da própria mandioca. Aí dá pra vocês ficarem à vontade pra inovar e inventar. E aí acho que vale um resgate do que o Esdras falou, do esforço decolonial, né, que ele falou. Acho que isso tudo acho que é sintonia nossa acho que eu entendo até como uma posição perante a vida. A gente assumiu isso, a gente não entende ainda muito bem, porque eu ainda sou um pouco novo. E se a gente assume que a gente já aprendeu tudo, a gente para de aprender, né? E ainda mais sabendo que eu ainda tenho e pretendo ter, né, uma longa jornada. A gente tem que ir cada vez mais aprofundando no que é isso, né? Como que a gente vai viver, tentar resistir primeiro, depois existir e trazer, não deixar morrer essas coisas, consumir essas coisas, produzir, né? Nós tomamos decisão de produzir e consumir, mas aliado a isso é consumir essa arte, essa cultura, né? Consumir o que é nosso. E se reinventar, nós somos nossos, né? Eu faço parte dessa cultura, não é uma coisa que está lá atrás, eu sou uma cultura viva, eles são uma cultura viva. E nós temos essa orientação, e então fica o chamado, né? É qualidade, não tem como negar, tanto musical como gastronômica, acho que é o que a gente pelo menos faz um esforço, né? De oferecer o que a gente consegue de melhor. Vamos tocar logo aqui, porque tá esfriando Vai que aí, se né? não esfria, Mas é bem isso mesmo, né, Luiz? Assim, com coisas tão simples a gente consegue fazer tanta coisa legal, né? Por exemplo, pega esses instrumentos que passaram esquecidos por séculos aí, né? E de repente você vê que é possível fazer coisas incríveis com eles, assim, tem suas limitações, sei lá, mas é fantástico, né? A mesma coisa com os elementos simples, com os temperos, conseguir trazer um resultado maravilhoso, né? E esse é particularmente muito legal, a gente vai a essa altura do campeonato, juntando um monte de experiências, né? E transformando num produto também, assim,
que é o que você falou, da cultura viva, né? E assim, que assim, nós não temos absolutamente nada a ver com caiçara, nem de 10 gerações, né? Mas por outro lado, assim, a gente... Não sei, não conseguia 10 gerações. Morar na praia. Não, vontade é uma coisa, outra coisa é passado. Cara. Não, mas é Não sei se o interessante. pessoal de casa conseguiu ouvir, mas o Dalga falou que ele é parte caiçara porque ele tem muita vontade de morar na praia. Então, Uma delícia morar na praia. Mas é muito legal, porque assim... Tá falando que você vai fazer esse prato lá em São Pedro. Quando ela for. Fala que vai ser um dos nossos... Que parcialmente a gente vai servir todo mundo, fica o convite, tá aberto lá. Legal. A gente ainda vai curtir Sabiá, muito. muito legal. E ontem, assim, pessoal que não viu ontem, que está vendo agora e curtiu, acho que tem que... Tá no YouTube lá o outro evento de ontem, que tem a Manu fazendo a comida árabe, foi muito legal também. Vocês podem checar lá, né? Então a gente vai tocar a última música e depois tem a comida esperando, vai ser meio conturbado. Então achei melhor a gente agradecer agora, né? Então, assim, de novo agradecendo primeiramente a Secretaria de Estado da Cultura, nos programas de ação cultural, né? Os editais. O PROAC Expresso Lab, né? Lei Aldir Blanc. PROAC Expresso Lab, Lei Aldir Blanc. Um agradecimento especial à Secretaria da Cultura que nos apoiou nesse intento, dessas 6 lives que o Zaravi está promovendo. É isso aí. E agradecer aí o pessoal, a equipe da TV Faster, né? Faster. TV Faster de Faster de Serquilho, Serquilho. Ricardo do Estúdio Síncopa, Coré na iluminação, Rodrigo, e ao Dalga e a Valéria, ao Rodrigo e ao Henrique aqui por ceder esse espaço aqui, né? Tá muito legal, ficou bacana, tem vários comentários do pessoal ontem dizendo que ficou bacana, legal, né? Essa é a super maneira de transformar um quintal, né? Ficou 10, né? A gente vai tocar do Almir Sater, Luzeiro, que provavelmente vocês todos conhecem, que foi tema de novela, né? Não, do Tema Globo Rural. isso, Globo Rural por muitos anos. Programa aí, de né? domingo de manhã. Isso Para aí. quem aí acompanhava o pessoal da roça, né, essas coisas de campo, conhece, escuta esse tema e já lembra do domingo de manhã. Agradecer também ao Luiz, Manu, pessoal da Sabiá. Os nossos trabalhos, tanto do Zaravi quanto do Sabiá, estão nas redes aí, no Instagram, no Facebook. Nos achem por Trio Zaravi ou Zaravi Trio, vocês acham a gente. E o Sabiá está no Instagram como Gleba Sabiá, lá, Luiz, é isso? Sabiá. Gleba.sabiá. Gleba porque eles fazem parte de um coletivo que assumiu uma terra lá em São Pedro, e eles são a Gleba Sabiá. Tem outras glebas fantásticas aí. A Gleba Alecrim do Campo também, das queridas Karine e Marina. Tem outras glebas ali fazendo trabalhos incríveis. Eles juntos também têm um trabalho do CSA, que promove alimentação saudável e que atinge algumas famílias ali da região de São Pedro e Piracicaba com alimentos orgânicos. É muito legal o trabalho deles, então vale a pena conhecer também. Além dessa parte culinária, gastronômica, eles têm um acervo ali de produção de alimentos muito legal. Vale a pena conhecer. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos. Então, é bom lembrar, alô? É bom lembrar que amanhã teremos uma outra live, a continuidade dessas 3 lives, que foi dos árabes, das rabecas hoje. Amanhã será, né, o prazer de ter a Viola como, né, promotora, anfitriã do Trio Zaravi. Né? Então não percam, às 18 horas, no canal do YouTube do Zaravi Trio, né, a Viola novamente aqui. Se a CPFL não der um troço outra vez, mas vai ser às 18 horas. As apresentações estão sendo transmitidas pelo canal do Zaravi no YouTube, Zaravi Trio, pelo Facebook da página do Zaravi, pelo Facebook da Companhia Tugudum, se não me engano, e da TV Faster também. Beleza, então fica aí para quem quiser acompanhar, tem algumas opções para assistir. Obrigado, gente.
isso aí. É, agora. Obrigado a todos que estão aí conosco. Desculpem o atraso hoje. Olha só, tá chegando, olha Ai, só que maravilha. Esse é o maravilha. momento mais incrível dessa live. Aham. Grande Luiz. Agora vocês vão poder sentir Amém. e apreciar, né? Ó, gente. Né? Comecem a sentir essa sensação de estar comendo isso tudo que vocês viram esse tempo todo aí, né? Agora, vocês podem fazer em casa, a gente deixa, não tem problema. É bom, hein? Essa mandioca, esse camarão. Vai ser a coisa mais fácil de comer, mas... Muito bom, Luiz. Eu não vou falar nada. Muito bom. Luiz, seus parabéns, viu, cara? Muito bom, né? Nossa. Manda lá. Pergunta. Essa Luzeiro, do Almir Sater. Isso aí. Luzeiro. Essa comida inspirada nos caiçara deu mais vontade de morar na praia. É bom. Muito bom, gente. Então, bom. É isso aí. Vamos Muito encerrando, obrigado. então? Obrigado a Valeu. todos, Encerramos gente. por hoje. Vamos nos despedindo aqui. Todo mundo que participou. Nas Rabecas, Esdras Rodrigues, Thiago Rossi, Viola, eu da Rondo. Dalga La Então, Luiz Henrique com vocês. na culinária ali. Culinária. Isso, Luiz Henrique. Manu, amanhã, mais lives. Viola, e vamos nós. Valeu, minha gente. Até Boa amanhã, noite. gente. Boa Obrigado. Beijo a todos, beijo Beijo. a todos. Valeu, valeu. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu.